Oi, Rodrigo. Então, Flavinha, a internet não está ajudando muito, você percebeu, né? Sim, mas a gente Desculpa. vai tentando, sem problema, porque hoje feriado, né? A maioria das pessoas estão aí na internet, o que que tem para fazer, né? Todo No mundo meio de está uma junto lá. pandemia, todo Olha o mundo tá Ivan aí. junto. Gente, Olha o Ivan aí. essa é a Mônica, Ivan, e ele já fez festa aqui, a gente já fez festa. Tem gente do Rio, de Salvador, de São Paulo, de Portugal, de Belo Horizonte, de Florianópolis, tem um monte de gente aí. Que legal, Olha que legal. só, pessoal, essa é a Mônica Nascimento. Mônica, eu gostaria que você falasse um pouco da sua formação, de você, como que você encontrou essa fisioterapia quântica, né? Fala pra gente. Ah, maior prazer, Flavinha. Maior prazer em falar, porque virou uma paixão mesmo, tá? E assim, eu sou formada em fisioterapia, né, e osteopatia. Precio. É, Sou especialista, né, em osteopatia, e agora o que que acontece? Essa paixão, Flavinha, despertou justamente com o início, o meu encontro com a osteopatia. Na Uhum. verdade, tudo começou por aí, porque até então eu não fazia ideia do que estava sendo, o que era energia, o que é intenção. E o que mais me chamou a atenção desse processo da osteopatia é a questão do corpo, mente e espírito, né? Que a gente acaba aprendendo. Não tem como você passar pela osteopatia e não transformar a Não, sua cabeça, entendeu? Você começar a tratar o indivíduo como um todo. É praticamente impossível isso acontecer. Pode, tem gente que rejeita, tem gente que fala, né, não vai muito com a técnica de crânio, tem gente que fica com mais dificuldade de acreditar, tem outro. E assim, é um direito de cada um. Isso não é para ser contestado de forma alguma. Mas isso não quer dizer que não existe. Isso não quer uhum. dizer que não funciona. Isso não quer dizer que não está aí à nossa disposição. Então, assim, Flavinha, tudo começou com a osteopatia, sim, tá? A questão da filosofia do estilo, de corpo, mente e espírito. E, em particular, eu tive uma aula com o André Schidek sobre britânicas, né? Técnicas britânicas. E as técnicas britânicas, você deve saber muito bem quanto eu, tão bem quanto eu, que a gente direciona a energia, né, para a cura do paciente e intenção e energia o tempo todo. Então, aquele contato ali inicial é praticamente, a gente faz aquilo meio que indigesto. Por quê? Porque a gente não entende nada de energia. A gente não sabe nada de energia. Falam de energia pra gente como se estivesse falando de uma técnica qualquer. Vamos fazer uma dogma. Vamos fazer uma Uhum. manipulação de trust. E assim, Flavinha, eu acho que quanto mais a gente pega a raiz, a base de uma teoria, mais a gente compreende, eu acredito que fica mais fácil de a gente trabalhar com isso e a gente passar isso para frente e a gente conseguir atingir realmente o nosso paciente e outros profissionais. Então, assim, eu acredito que para a gente, já passamos pela osteopatia, no caso, estamos dentro dela, né, que ela não sai mais da gente nunca mais. Fala para mim, Flavinha, depois que a gente forma na osteopatia, algumas coisas fazem sentido para a gente, mais? De tratamento? Muitas coisas, né? Muitas Muitas coisas coisas. ficam para trás, muitas coisas a gente não usa mais, muitas coisas a gente passa para outro nível, vamos chamar assim. Não menosprezando. Mas o Exatamente. profissional, mas o profissional que ele não lidar com energia, nenhuma técnica que move a energia da pessoa, ele vai ter mais dificuldade de lidar com essas informações. Entendeu? Seja ele Exatamente. osteopata ou fisioterapeuta ou qualquer outra terapia. Então, quando o terapeuta já acredita, já tem isso na cabeça, é muito mais fácil, Flavinha, de passar o que eu vou passar aqui agora. E o mais engraçado, Mônica, é que assim, às vezes chega paciente, né, no consultório e o paciente fala assim para você: "Nossa, mas você tem uma energia tão boa". E aí muita gente às vezes fala assim: "Ah, não acredito nesse negócio de energia".
né? Não acredito. Mas, assim, é comprovado fisicamente, né? Assim, quimicamente, o negócio é, é palpável, né? Sim, Então, e não vai assim, mudar nunca. não é uma viagem da cabeça, não é uma coisa assim. E eu tenho muito isso. Eu, para deixar uma pessoa botar a mão em mim, eu tenho que me dar com essa pessoa, sabe? Porque esse toque aqui, ó, é uma troca muito grande de energia. Então, por exemplo, fazer massagem, né? Não deixo fazer massagem em qualquer pessoa, sabe? Em mim, por exemplo. Então, porque a gente já sabe que tem uma troca energética muito grande nesse momento, né? Então, se a pessoa é muito pesada, vai acabar te passando isso. E o que você preza ali naquele momento com o seu paciente? Então, hoje a minha ideia de trazer essa live é para abrir um pouco a cabeça das pessoas, porque mesmo que a gente faça inconscientemente, né? Nós trocamos energias 24 horas com as pessoas. Né? Com o campo, com tudo nós trocamos energia. Monique falou aí, né? Nós somos energia. Então, manda ver aí. Então, Flavinha, muitas coisas a respeito da energia, quem me vê falando aí, eu falo sempre a mesma coisa, e cada vez eu dou um pouquinho mais de profundidade para poder não agredir, talvez, as crenças das pessoas e também que seja, sabe, uma comida de difícil digestão? Se você comer uma comida de difícil digestão, aquilo fica ali horas, às vezes um dia inteiro para ser digerido. Então, a ideia não é entubar na cabeça de ninguém, é mostrar, tá, que existe sim. E, assim, você vai ver diversos livros, diversos estudos físicos, tá? Por muito tempo, a física foi considerada filosofia, né? Separada, né? Até ela atingir o patamar de ser chamada de física, ela foi mística, ela foi pessoas, sabe? Então, assim, hoje é comprovado que energia, apesar de a gente conseguir explicar, Flavinha, ela não existe, tá? Você não pega a energia, você não segura a energia, tá? A energia de uma partícula. Ela é real e, ao mesmo tempo, ela não existe. Muito louco, né? Mas você consegue sentir. Então, quando a gente começa a falar de energia, não tem como você não falar do átomo. Você vai me ver muito falando sobre isso, tá? Então, a física tradicional do Newton, né, que estuda as leis gravitacionais, entre outras leis, é a física tradicional que já provou várias coisas para gente. Só que a física quântica, ela não estuda o macro, ela é o contrário, ela estuda o micro. Ela estuda o que é feito as matérias, o que uma matéria é feita, né? Então, a partir daí, aconteceu o estudo, chegar no átomo, né? Eles conseguiram chegar no átomo para poder explicar isso. Por muito tempo, a física quântica foi chamada de física atômica. Então, assim, Flavinho, quando eles descobriram que havia um átomo, né? Uma partícula, vou chamar de partícula porque tem subpartículas agora, muito pequeno, pensa num carro. Pensa nesse carro 300 milhões de vezes pequeno. Agora pensa mais 300, agora mais é muito pequeno. É impossível ver a olho nu. Então, por muito tempo, eles achavam que o átomo era a menor partícula que existia. Aí é que tá. Olha só que legal. Olha que máximo. Vou virar aqui, eu fiz um quadrinho aqui para vocês. Eu gosto de desenhar, né? Do meu jeito, mas gosto. Deixa eu colocar aqui. Ver se dá para ver direitinho. Dá. Dá para ver? Só tá cortando lá em cima do átomo aí. Agora dá para ver perfeito. Partículas, energia. Isso. Dá para ver. Aí, Flavinha, ó. Aqui é o átomo. Sim. Dá para ver direitinho o átomo? Sim. É um átomo. Aqui o núcleo dele são as subpartículas. Que essas subpartículas foram descobertas muito depois. E o que é legal? Não quero dar aula disso, não, de física para vocês ficarem preocupados, não. Eu só quero mostrar para vocês que ao investigarem o que compõe um átomo, ao investigarem de que é feita essas partículas, eles descobriram, né, que o elétron é esse polo negativo, o neutro é o vermelhinho aqui de dentro e o azul é o próton, ou seja,
polo negativo e polo positivo, o azulzinho aqui. Por que que tem um nêutron aqui? Por que que tem um nêutron, Flavinho? Porque duas partículas do mesmo polo, elas se repelem. Elas não ficam se não tiver um polo neutro. Então, ao estudar essas subpartículas atômicas, Flavinha, eles descobriram que essas partículas são feitas nada mais, nada menos do que energia. Se tudo que é matéria é feita de átomo, e tudo que é átomo é feito de partículas, e as partículas são feitas de energia, tudo é energia. Entende isso? Olha só que legal. Se tudo é energia, Flavinha, a gente tem um campo, tá? Meu desenho não ficou lá essas coisas, não, mas... Tá ótimo, a gente eu desenharia muito pior. E que vale a intenção. Claro. A gente tem um campo, Flavinha, ao redor do nosso corpo, tá? Isso aqui não é escolha nossa, não. Existe esse campo e isso explica o que você falou lá. O paciente chega e fala, nossa, você tem energia boa, você tem energia ruim. Isso explica isso, esse campo, tá? Se você não tiver em ressonância o seu campo com o campo da outra pessoa, e você sente uma repulsa energética tão grande, dependendo da energia da pessoa, que você não aguenta ficar muito perto dessa pessoa. Ou ela não aguenta ficar perto de você, ou ela mesma não quer ficar perto. Então, assim, Flavinha, a diferença do nome para a ciência é que esse campo na ciência se chama campo eletromagnético. E para a física quântica é um campo quântico. Um campo quântico, não muda nada, muda o nome, tá? Então, vamos ver, tudo começou aqui, tá? Não estou aprofundando antes do átomo, não. Tudo começou aqui, na verdade, né? Que isso formou o átomo e a energia formou a gente, todas as matérias que a gente conhece. Flavinha, quando esse campo, que você pode chamar de eletromagnético, né, pela ciência ou aqui pela quântica, quando ele se altera, tá? Você tem uma alteração desse campo, isso acontece, Flavinha, por conta da percepção de mundo que você tem. A percepção de mundo, de repente, com alguma crítica que alguém te faça, algo que você não suporta, muda o seu campo, muda totalmente o seu campo, tá? Você pode diminuir consideravelmente a sua frequência. Quando você muda esse campo, você muda a sua biologia. As suas células vão se comportar de uma forma totalmente diferente por causa do campo energético. E, olha só, é muito legal, Flavinha, porque às vezes o paciente, eu vou terminar, tá? Às vezes o paciente, Flavinha, ele tá com a gente e ele, na verdade, ele tem vários problemas dentro de casa. Ele sofre hostilidades diárias, às vezes no trabalho, pelo marido, pelo filho, ou vice-versa, e ela não sabe lidar com aquilo. Aquilo, às vezes, depois de anos, você vai ver uma pessoa com doenças crônicas, importantíssimas, porque ela guarda emoções, guarda sensações, guarda alterações desse campo. E, às vezes, isso vai se manifestar 30 anos depois, 40, 50. Não necessariamente é logo, como você vai ver pessoas com doenças autoimunes. O corpo produzindo uma doença, né? O próprio corpo. Então, quando a gente voltando aqui, Flavinha, para a questão da pirâmide, eu fiz uma pirâmidezinha aqui. Eu adoro essa pirâmide, tá? E é o seguinte, quando... Agora você tem que abaixar um pouquinho mais. Peraí, é que meu tripé tá dando ruim. Aí, tá bom, tá ótimo. Tá bom? Isso. Flavinho, aí vamos voltar lá para a energia. A gente já falou como ela é composta e tudo mais. E o que acontece? Essa energia, quando ela é alterada, a pessoa vai ter uma alteração sensorial. Primeiro sensorial. Primeiro ela vai começar a sentir a diferença em alguma coisa.
Às vezes ela vai ter uma alteração cardíaca, às vezes ela vai ter uma alteração de sono, às vezes ela vai ter uma alteração qualquer. Só que aos exames, Flavinha, não aconteceu nada. Nada. Fruta dá zero, zero. É uma pessoa que não tem relato de trauma, uma pessoa que não tem relato de nada. Vai procurar uma ajuda e ninguém consegue ajudar essa pessoa de verdade. E, inclusive, isso chega muito pra gente, né? Que às vezes a gente fala assim, olha, isso aqui não tá legal. A pessoa fala assim, mas meus exames estão ótimos. Eu já fui no médico, eu tô bem, mas eu tô sentindo isso, né? Por exemplo, eu tô com o intestino preso, eu tô com dor na coluna, eu tô com falta de sono, né? Eu tô com alguma coisa, isso chega muito pra gente no consultório, né? Essa pessoa aí chega muito preocupada e tem gente que fala assim, olha, eu tô meio preocupado, tô com medo de ter câncer porque ninguém descobre nada. E assim, apareceu do nada, então a pessoa é muito, muito interessante isso, né? Porque muitos chegam com essa percepção sensorial alterada e estão nesse caminho, né? É um grande indicador, vou chamar assim. É um grande indicador. Lógico que você nunca vai deixar de avaliar a história da pessoa toda, né? O que aconteceu com ela, ele como um todo. Por isso que a osteopatia é tão legal, de você ter, sim, isso não substitui a avaliação física, isso não substitui nada, técnica nenhuma. Mas você consegue potencializar o seu tratamento quando você entende que existe essa questão da energia. E assim, eu falei, ainda mais, depois que você mudou, a pessoa mudou o campo eletromagnético, né, da energia do corpo. Depois, essa pessoa começou a ter sensações, né, e depois vai começar a ter o comportamento, a irritação, alteração de humor, várias coisas acontecendo ali, a pessoa ela não está bem. O indício de uma pessoa fazer uma grosseria com a outra é porque ela não está bem. Não tem a ver com o outro, é ela que não está bem. É ela. Se você começar a entender que a pessoa que não está bem, ela não consegue tratar outra pessoa bem, ela não consegue tratar ninguém bem, ela não está bem, ela não enxerga mais nada, só a dor dela. A dor dela, a dor dela. Entendeu, Flavia? Então, pensa isso em várias formas, tá? Isso pode acontecer a longo prazo, né? A longo prazo. Isso pode acontecer de forma bruta, né? Quando a pessoa, às vezes, perde alguém, a pessoa termina um relacionamento e não sabe o que fazer, se sente totalmente perdido, né? Vai ter uma alteração desse campo com muita... Você percebe, a pessoa emagrece muito, perde 10, 20, 30 quilos, quase morre, passa mal... começa a ter doença. Apática, né? Você vê na face da pessoa, né? Você vê que a pessoa, ela muda a postura com isso, né? É a pessoa que lá na frente, Flavinha, ela vai ter, de repente, começar a ter dores, enxaquecas, coisas mais profundas do corpo, mas está dizendo que a alma dela não está bem. Então, quando você entende fibromialgicos, né? Então, aí a gente já começou a falar do sintoma. A dor de cabeça, a enxaqueca, a dor no estômago, a gastrite, a úlcera, o que vier depois de sintoma, é só a ponta do iceberg, daquela pirâmide ali. Por isso que é tão importante você entender todo esse contexto, tá? Então, assim, na hora de tratar, você vai ter ferramentas, tá? Porque a gente, na fisioterapia, a gente já tem as ferramentas para tratar um paciente, porém, você pode usar mais uma ferramenta, que é o toque quântico, que é a alteração da energia. Você consegue, tá? Não é qualquer pessoa, porque precisa de treino. Existe um treino que você faz com você. Você consegue fazer autocura em você, sozinha, com o toque. Só que se você vier com uma pessoa energeticamente acima de você, a potência do resultado é muito maior. A pessoa tem que estar consciente. Você tem que pedir o paciente para estar atento ao que está acontecendo. Ele tem que estar ligado na melhora, na cura daquela estrutura. Então, assim, Flavinha, na física quântica, é muito legal. Apesar de ser complexo, é muito bom na prática.
Porque se o paciente chega lá reclamando muito para você de alguma coisa, sei lá, demorei, peguei trânsito, qualquer coisa que ele veio reclamando, a energia dele já tá daquele jeito. Ele já não Aham. veio, entendeu? Ele tá com o campo já alterado. Já é a hora, de repente, você pegar esse paciente e colocar ele um pouquinho quietinho ali, botar uma musiquinha, fazer alguma coisa para ele diminuir essa alteração, tá? Mudar o pensamento para mudar o campo. E aí sim Uhum. você consegue atuar de forma. E quanto mais você deixar ele consciente, Flavinha, consciência é a palavra. Na física, eu quero falar naquela hora, você, quando vai pensar na cura, tá? Você vai trazer benefícios com a cura de alguém, você já visualiza aquela estrutura boa. Você não pensa Aham. nela melhorando, você não pensa nela, vai melhorar. Não, você já pensa, vai tratar um fígado? Pensa o fígado bom já. O poder que Uhum. tem a energia. Agora, vai ter gente que vai falar, agora, né, você sabe como é que é. Tem gente que não acredita muito, tem a sensibilidade alterada. E tá tudo bem, tá? Ninguém é obrigado a usar a ferramenta, é uma opção. É mais uma opção, mas eu acredito que é uma ferramenta essencial. Eu diria até Uhum. indispensável, tá? Sim. Porém, eu acredito que vai agregar muito para um profissional que faça esse treinamento. Sim, essa Entendeu? ideia aí de acreditar, né? Eu tenho trabalhado muito com meus pacientes, trabalho a nível até um pouco assim de inconsciência com PNL, mas levo o paciente para a consciência com dever de casa, por exemplo. Eu falo, olha, tem que, por exemplo, chega lá com uma postura super baixa, porque eu tô chateado, eu tô deprimido, eu tô não sei o quê, não sei o quê. Eu falo, olha, a gente tem que melhorar isso, porque a sua postura, ela fala para você e para todos ao seu redor, quer dizer, eu não tô falando que para o paciente que é energia, mas inconscientemente eu tô falando para ele isso, né? Então eu falo, olha, sua postura, ela tá dizendo aí ao seu redor, ela tá comunicando o que é que você quer. Você não quer melhorar? Então essa postura não tá digna de uma pessoa que quer melhorar. Então o que eu faço? Eu mando acordar de manhã, eu mando respirar, eu boto uma música para ver se muda essa energia, se a pessoa se abre para a vida, se abre o campo energético aí na vida dessa pessoa. E assim, para muitos que fazem, às vezes até assim, eles vão buscar a consciência através da postura, né? Isso tem funcionado muito, né? Isso Ajuda tem funcionado. muito. Muda a liberação hormonal, né? Aquela Exatamente. posição de Mulher Maravilha, a liberação hormonal Isso. muda só pela postura da pessoa. Olha só que legal, né? Ela não precisa Uhum. saber tanto de energia assim, porque tem gente que nem quer saber, né, Flavinha? É, Porém, se a pessoa estiver aberta a saber, quanto mais ela entender que um pensamento é dela melhor. alimenta o campo, alimenta o campo. O campo dela é Uhum. eletromagnético, chamado pela ciência. Pela física quântica, é o campo quântico. Então, Flavinho, olha só, se a pessoa tiver essa consciência, ela estiver pensando em uma coisa ruim, ela mesma se policia e ela troca. Ela troca, ela faz uma virada de chave. E ela fala, opa, tá mudando meu campo. Aham. Qual é o grande problema, Flavinha, de mudar o campo? É um campo eletromagnético. Então, se eu Uhum. estou enviando uma energia baixa, o que vem na energia baixa? Pode vir, sabe o quê? Virei o pé, Aham. caí de cara no chão ali na rua, me machuquei toda. Passou um menino por aqui, levou minha bolsa, me roubou. Inúmeras coisas podem acontecer e a pessoa não associa energia. Ela não associa, ela nem sabe o que é energia, quanto mais. Então, assim, ela saber que as coisas que estão acontecendo com ela, justamente pelos pensamentos que ela está alimentando, é importante, Flavinha. É importante. Eu tenho É. até um relato sobre isso, né? Eu sempre andei muito de moto aqui no Rio, né? Moto grande, moto pequena, moto. Teve uma época, Flavinha, que eu caí umas 2 vezes
e fui assaltada umas 2 ou 3 vezes, assim, no mesmo período. E eu nem sabia o que era energia. Para mim, a energia era qualquer coisa, mas fora, eu já fazia osteopatia, eu já fazia. Aham. E o que aconteceu? Eu já tinha sido assaltada, então eu já andava na rua com medo do assalto. Exatamente. Uhum. Quando eu parei num sinal, teve um sinal que eu parei, eu estava vindo da casa de um paciente na época, e eu estava com o celular no bolso, era perto, assim, de onde eu morava. E aí, nesse momento, parou um rapaz do meu lado, assim, de moto, e falou, me dá o celular, me dá o celular. E eu olhei para ele assim, não vou dar celular nenhum, eu tinha sido assaltada várias vezes. E aí Aham. eu cheguei em casa, eu tenho uma criança aqui, né? E ela já tá com 12 anos. Na época ela tinha uns 9, talvez. E ela falou assim, aí eu tava conversando sobre isso, falei, caramba, de novo, pessoal. E ela ficava assustada, que ela via, eu chegava falando. E um dia ela me perguntou assim, Flavinha, por que só acontece isso com você? Não acontece com fulano. Aí eu dei um passo para trás e falei, gente, levei uma surra agora, né? Uma criança. Uma menina E de aí 9 anos. eu parei para pensar. Eu parei para pensar. E aí, depois, estudando bastante energia, eu falei, eu estava vibrando nisso. Eu estava Exatamente. vibrando no medo, no roubo. Os hertz do medo, Flavinha, são 100 hertz, tá? Falando de energia mesmo, de quantidade física. Uhum. Cada sentimento que a gente emite tem um hertz. Então, assim, a vergonha é 20 hertz, é muito baixo. O que você arruma Aham. tendo vergonha? Se você começar a ter vergonha no mesmo momento, sabe o que você faz? Faz qualquer coisa, menos alimenta a sua vergonha, porque é muito baixa a vibração da culpa, vergonha, medo, entendeu? Então está relacionado com sentimentos e sensações. E aí como que você sabe como que você está se sentindo? Se você não estiver se sentindo bem, pode parar para Tem avaliar os seus alguma... pensamentos. Pode E parar para isso ver. assim, e isso acontece, né? Nós somos seres humanos e tudo, e o querer nosso é genuíno. Então, se a gente quiser mesmo, a gente muda a vibração. Vou te dar um Muda. exemplo, né? Que assim, mulher, né? A gente tem alterações hormonais importantes no período menstrual ou pré-menstrual aí, né? E assim, às vezes a gente acorda meio assim, né? Ai, meu Deus. E assim, é uma coisa assim, você estava bem, por que acordou assim e tudo? Aí parece que o dia começa a ficar arrastando, mas é uma opção sua decidir ficar arrastando. É hormonal? É, mas a gente sabe que a mente controla muito isso, né? Com certeza. E que a postura também controla isso. Então, qual vibração que você quer? Você quer vibrar mal, né? Ou você quer melhorar essa vibração? Não, eu vou botar uma música, eu vou dançar, eu vou sair, eu vou tomar um sol, vou caminhar, eu vou mudar essa energia aqui, porque desse jeito para mim não dá. É igual as pessoas que murmuram muito, que reclamam muito. Ah, eu tô sem dinheiro, né? Ah, eu tô sem dinheiro, tá difícil, eu tô sem dinheiro, tá difícil. Eu já fui assim, né? Também. Tem uma amiga minha aí maravilhosa, Monique, a gente compartilha muito as coisas. E eu já fui assim, ah, eu tô sem dinheiro, tá difícil. E aí as pessoas falavam assim, ah, mas não fica falando isso. Falar, não, eu não tô falando isso, tô comentando com você. Hoje nem comento com você. Porque na hora que uma coisa passa assim na minha cabeça, eu penso, cara, essa vibração não tá legal. Eu vou melhorar esse negócio aí, porque isso vai atrair o que eu não quero, né? Então, aí, ó, vibrando na escassez. Então, assim, as pessoas vibram na escassez, as pessoas hoje, principalmente, estão vibrando no medo, né? 24 horas vibrando no medo, e assim, tem um livro muito interessante, Biologia da Crença, que fala sobre o medo. Se a gente estudar fisiologia básica, sistema nervoso autônomo, souber o que o simpático faz quando ele está ativo, ele é ativo pelo medo, o que acontece. Então, assim, imagina isso tudo, esse fisiológico do corpo com essa energia negativa vibrando em volta. Meu Deus do céu!
Então, o nosso É, querer é genuíno. Se a gente quer, a gente muda essa energia, com certeza, com certeza. E né? assim, eu fazia, é treino, tá? É treino. Não é tão simples Aham, assim, é mas é treino. possível. É treino, porque você vai ver hoje, somos seres humanos e somos cíclicos. A gente vai sempre ser assim. Então, a questão de você hoje não estar tão bem, você também precisa entender. Ó, hoje não é o meu melhor dia, mas eu não vou Exatamente. ficar mas eu não vou ficar no fundo do poço. No fundo do poço eu não vou ficar, Eu não entendeu? vou Porque alimentar, né? Essas emoções que você falou aí, né? Que vibram em frequências muito baixas. A gente pode aceitar o melhor dia, mas não vibrar nessa frequência, né? sim, com certeza. Você vai ver, o Flavinha, a gente falando, pessoas falam muito sobre lei da atração, né? Aham, Lei da atração, mas não entendem realmente a lei da atração. Ela é a secundária, né? Porque a lei da vibração é primária. Você vibra primeiro exatamente. em uma coisa, naquele pensamento, naquela escassez, você vibra isso. E você emana Uhum. isso. Então, a atração que você está mandando é a escassez. Mas primeiro você vibrou, mudaram as células do seu corpo. Por que, Flavinha, que não é interessante a pessoa ficar assistindo notícias ruins, filmes ruins, músicas melancólicas? Por quê? Porque o nosso cérebro, a parte subconsciente, na verdade, a mente, né? O cérebro não, a mente subconsciente, ela é facilmente hipnotizada, dependendo do grau de Aham. consciência de cada pessoa. Então, você vai ver pessoas vendo filme morrendo de chorar e outras assim, normal. Porque a mente consciente de um é muito mais ativa do que a mente consciente do outro. Então, o outro facilmente você entra no subconsciente dele. É aquela pessoa Uhum. que você entra, você fala e ela cai naquilo com facilidade, cai em golpes com facilidade, não para pensar e tudo mais. Então, quando a pessoa ainda alimenta o subconsciente dela vendo coisas tristes, ela passa, às vezes, o dia inteiro pensando numa notícia de um desabamento, tá? Desabou uma casa, sei lá, um prédio inteiro, morreram 10 pessoas. 10 dessas pessoas, 8 eram crianças, e a pessoa fica, 8 crianças morreram. É triste? É muito triste. Mas isso não ajuda. Você ficando triste, entrando nessa frequência, não te ajuda e não muda o que aconteceu. Então, uma das coisas que a Madre Teresa de Calcutá fala, que eu acho sensacional, é isso. Chamaram ela para fazer uma campanha contra a guerra. E ela falou o Uhum. quê? Eu só aceito se for uma campanha a favor da paz. Ou seja, muda. Eu não vou ficar triste porque o outro morreu, mas eu vou pedir ali aos anjos para receberem, sei lá, se a pessoa tiver alguma religião, vou pedir aos anjos, eu vou pedir ao espírito, que é a crença de cada um, né? E aí você entrega, né? Você dá amor àquelas pessoas e elas vão receber amor e você vai receber amor de volta. Agora, você começa a vibrar naquele terror, porque morreu, porque não sei o quê, não é uma questão de você querer ou não, é a lei do universo, não sou eu que estou dizendo. Ela é imutável, tá? A lei da natureza é imutável. Entendeu, Flavinha? É igual a lei do crescimento. A pessoa planta uma semente e vai esperar em algum momento a árvore dar, né, os seus primeiros passos. Uhum. Agora, tem gente que vive a vida estacionado em uma coisa. Por exemplo, você se formou na osteopatia, você é um ótimo profissional. Se você, em algum momento da vida, você não der o seu próximo passo, você vai estar indo para trás. Porque em algum momento isso não vai ser mais o suficiente. Você precisa buscar algo novo. Estou dando um exemplo, tá, Flavinha? Não estou falando que é você. Aham. Eu estou falando que as pessoas não entendem, às vezes elas ficam com medo de crescer, elas têm medo do crescimento. Ela não sabe que crescer é uma lei do universo. Você não vai ver uma árvore crescendo para baixo. Ela primeiro fica lá, suas raízes, está bem estabilizada, depois ela vai com tudo. E frutos para tudo que é lado. E Tá? muitas vezes, quando a gente vai crescer, né, para a gente ganhar uma coisa, a gente tem que perder outra. Tá, Para a sempre. gente conquistar uma coisa, a gente tem que abdicar de outra. E isso, às vezes, a barganha é tão grande que a pessoa fala:
E é o que eu tô te falando do querer genuíno, e que você falou que é treino. Então, se eu quero, e eu sei que é possível, poxa, eu vou treinar para isso, né? Eu sem saber da física quântica, e eu acho que é uma coisa que, por exemplo, as pessoas não entendem. Uma coisa é física quântica, é a quântica. Outra coisa é religião. Eu sou extremamente religiosa, né? E entendo tudo isso. E aí, quando às vezes eu quero melhorar e tudo, eu me sinto muito bem, poxa, às vezes eu boto um louvor e vou escutar, sabe? Não tem isso. Não tem que, tipo assim, eu sou evangélico, eu não posso escutar isso. Pode sim. Pode sim. Tá? Lá no meu consultório eu trato adventista, eu trato evangélico, eu trato espírita, eu trato pessoas, eu trato seres humanos. E assim, eu tento passar isso para as pessoas, sabe? Essa vibração, essa energia e dessa possibilidade. Eu falo muito para os pacientes, eu estou aqui para te dar o caminho, mas só quem pode caminhar é você. Né? Então, isso é muito importante. Quando eu entrei na osteopatia, algumas coisas já me incomodavam. E o legal da osteopatia, o corpo, mente e espírito aí, é que, assim, eu comecei a ficar incomodada, que, assim, eu via novela e eu ficava chateada com aqueles negócios. Aí eu acordava de manhã, assistia o jornal às 6 horas da manhã. Eu passava o dia com a minha cabeça fritando naquele negócio. Falei, gente... Aí um dia o André Chidiek falou comigo, para de ver televisão, essa porcaria, não serve pra nada. Cara, desde então, tem 9 anos que eu não vejo televisão, e eu sou uma pessoa totalmente alienada. Eu às vezes, eu tenho vergonha. Por exemplo, outro dia eu perguntei, Monique, o que é que tá todo mundo postando aí que eu não tô sabendo? E assim, eu realmente às vezes não sei, eu tenho que abrir o Google para ver o que é que está acontecendo, eu ligo para minha mãe, eu pergunto às pessoas porque eu não sei, e eu não acho ruim de não saber, porque para mim isso polui a minha mente, e da minha mente eu sinto que polui o meu corpo. Então, é o meu querer que foi genuíno de não querer isso, de tomar uma atitude, de mudar a minha frequência, né? Mas, Flavinha, olha como que isso é legal. Você acabou de dar um exemplo clássico de que, além da questão do pensamento, de você fazer escolhas desse tipo, a influência das pessoas que estão ao nosso redor, elas são sugestivas, tá? Elas te sugestionam o tempo inteiro para você fazer algo. Então, assim, ó, o André Chidiek falou, o que você está vendo, TV e tal. De repente, Flavinha, se ele não tivesse dito, não que você estaria vendo, mas assim, você ainda não. Você ia ver um dia e outro dia, porque não teve alguém, entendeu? A gente é altamente influenciável, altamente influenciável. Por isso que expandir a consciência com informação verdadeira, de valor, com responsabilidade, ajuda a gente a não cair em qualquer golpe que eu tô falando, a pessoa que quando tem o subconsciente completamente aberto, sabe? Só que a gente tem esse subconsciente aberto quando a gente é criança. Quando a gente é criança, quando faltou alguma coisa lá, a gente vem com esse adulto meio alienado, sabe? Mas não é alienado de notícias, não. É alienado da vida, né? Não sabe nada, não entende nada, não sabe conversar, pergunta uma coisa, a pessoa responde outra. Entendeu? Então, é realmente a importância que não seja, Flavinha, para tratar, tá? Se a pessoa não quiser. Se ela entender como que ela funciona e tudo mais, ela consegue sim mudar as amizades dela, ela consegue mudar o que ela escuta. Falou perto de mim, começou a reclamar. Não sei se você viu um vídeo que eu postei ontem sobre o começa a reclamar, bloqueia assim, ó, e entra no seu mundo interior. É isso. E fica lá. Vibra em outra vibração e deixa a pessoa. E assim, os resultados são mágicos, sabe? Cara, e quando a gente toma consciência disso, né, e a gente consegue fazer isso, é muito legal. É muito sensacional, porque assim, pode estar a negatividade que tiver do seu redor, que você não absorve aquilo.
Então, às vezes, o paciente chega para mim e fala assim, nossa, você deve sair super cansada aqui do consultório no final do dia. Eu paro, penso e falo, não. Ah, mas você atende quantos? 10? É. Eu não saio cansada, porque eu não absorvo, sabe? Porque eu tenho a minha energia. E quando eu comecei a osteopatia, eu estava nesse processo e tudo, eu não sabia disso. E eu absorvia muito essa energia. Aí eu falei, cara, eu tenho que dar um jeito de vibrar diferente aqui, porque eu atendia 5, 4 e saí exausta. E hoje eu atendo 10 e saio feliz. Né? Claro que também eu amo aquilo que eu faço. Pois então, é, isso aí. É maravilhoso estar ali para mim, né? Maravilhoso estar ali ajudando. Meu olho brilha quando um paciente manda uma mensagem para mim e fala assim, cara, suas mãos são maravilhosas, estou mandando fulano, olha, eu melhorei, nada melhor que você. Cara, isso para mim não tem dinheiro que pague. É muito bom, é muito bom. Você, é o seu êxtase, né? É o seu êxtase. Hoje, Flavinha, hoje o meu êxtase, vou chamar assim, êxtase, né? Que é aquela... É quando eu vejo uma pessoa se transformar na minha frente. Ela se transforma, ela entra com uma expressão, tá? E quando ela entende as informações que estão entrando no coração dela, ela muda. Muda a frequência, muda a expressão, muda tudo. A pessoa sai dali, sei lá, 3 semanas depois fala assim, olha, você não está entendendo como que a minha cabeça mudou quando acontece aquele problema lá, que eu estava lá no seu consultório falando. Então, assim, é lógico que eu não tenho que misturar, né? Porque são coisas distintas, a osteopatia, mas eu hoje englobo sim no meu atendimento, porque isso me faz bem. Eu sinto um propósito muito maior fazendo isso, sabe, Flavinha? É um propósito meu, assim, de alma. Então, assim, isso fez eu estudar muito a espiritualidade, que muitas vezes é negligenciada, até mesmo assim, na osteopatia, quando a gente fala, né, a gente é muito praticante, né? A gente entra lá meio querendo praticar, praticar, praticar. Quando a gente entra no módulo de crânio, que é aqueles toques suaves que você tem que ter intenção, sentir, você já olha para um lado, olha para o meu Deus, não estou sentindo nada, né? E aí você começa a levar um baque, porque até então você dava marretada no paciente, né? Dava técnica, aí não. Você vai para um outro nível. E aí realmente, Flavinha, vai mudando tudo. Eu sou muito grata à osteopatia. Eu já prometi pro Steel, a gente conversa, tá? A gente tem umas conversas aí, depois eu te conto. Já prometi para ele que eu vou fazer o meu melhor aí para poder honrar essa filosofia dele, tá? Porque o espírito jamais pode ser negligenciado, tá? Nenhum, nem o outro, nem o outro. Então, já que tem muitos para um lado, por que não eu ir para um lado que está faltando, tem menos pessoas aí envolvidas, né? E é isso. Para mim é um prazer. Mônica, a gente só tem 10 minutos, é uma coisa impressionante como passa rápido isso aqui, né? Passou rápido. E eu queria aproveitar, né, e queria que você fizesse um resumo aí desse trabalho, dessa fisioterapia quântica, dessa importância energética, né, e que você falou uma coisa maravilhosa aí, né, que o átomo, que é aquela partícula, ainda assim é composta de mais 3 partículas, e essas partículas são energia, e nós somos somos constituídos dessas partículas, então nós também somos energia. Né? Então, eu queria que você falasse um pouco mais, assim, do que é legal da gente levar quando a gente tem energia positiva, o que a gente tem energia negativa, o que isso influencia na vida da gente, assim? Flavinha, basicamente assim, né? Se a gente entrar lá um pouco na questão da ciência, para a gente englobar o tratamento, primeiro deixar, tanto o terapeuta, ele tem que ter consciência do que um sentimento provoca no paciente dele, para ele só não ficar falando, o emocional está abalado, o emocional tal. O que esse emocional profundamente vai mudar? Vai mudar o funcionamento celular do corpo inteiro, de todas as células de um corpo. Entendeu? E a partir daí, às vezes a pessoa já tem a genética, né? Já tem o gene de uma doença que carrega de uma família, de familiares, né? Hereditário.
E esse trauma emocional faz um funcionamento patológico da célula e esse DNA pode ser ativado, porque o DNA sozinho ele também não faz nada. Nada. Você pode carregar o gene da doença uma vida inteira e não ter a Inteira e não ter doença. nada. Isso é a Exatamente. maior bobagem, né, que a gente aprendeu um dia, né? Hoje a gente sabe que isso não existe mais. Você carregar um gene de uma doença não quer dizer que você vai desenvolver a doença. Então, a partir do Uhum. momento que o paciente desenvolveu uma doença, principalmente autoimune, tá? Todas as doenças podem ser, mas pensa numa doença autoimune, porque o seu corpo agride o seu próprio corpo. O seu corpo produz uma doença para o seu corpo, sendo que a projeção dele é proteger o corpo, autocurar o corpo e manter o equilíbrio do corpo. E aí acontece uma mudança na fisiologia por causa da percepção da pessoa perante um acontecimento ou vários acontecimentos, e aí a pessoa desencadeou uma doença. Muitas vezes a gente não sabe como lidar com essas pessoas. E aí, se você começar a cavar, você vai ver que é uma pessoa provavelmente muito... tem o lado emocional muito alterado, ele precisa de ajuda. Então, assim, só de você conseguir identificar isso, você já está ganhando para o seu paciente. Você sai ali do seu... Como eu posso chamar, Flavinha? Você sai ali do automático. Vamos tratar o crânio, vamos tratar isso aqui, vamos tratar. Não é que não tem que tratar, pelo amor de Deus, tem que tratar sim. Só que tem que deixar ele consciente também. Às vezes ele quer saber, às vezes ele já sabe, não quer que toque no assunto, isso precisa ser respeitado. Mas você como terapeuta, quando você está tratando alguém, a pessoa, o que ela quer? Ela quer resultado. Você quer o resultado, a pessoa quer o resultado. Às vezes a pessoa nem quer o resultado, ela quer ali para extravasar um pouquinho. Só que você como terapeuta talvez possa ficar frustrado com o resultado. Mas o resultado não depende de você, terapeuta, de mim, terapeuta. Depende da pessoa. A pessoa é responsável, muito mais, né? A gente ali é uma ferramenta, vamos chamar assim, né? Então, Flavinho, eu acho realmente importante, principalmente o terapeuta, tá? Se a gente falando de terapia, entre nós, eu deixaria o terapeuta altamente consciente do que é a energia para ele ter um tratamento de qualidade, aumentar a qualidade, tá? Não que o tratamento não seja, mas aumentar. Eu tô vendo aí que a hora, de repente, está passando, eu não quero invadir o horário, não. Ainda dá, tem 6 minutos. Então, o que eu tenho uma pergunta aí, ó. Quantos códigos de DNA? Ela só comentou. Ela comentou. Quantos códigos de DNA... Ai, peraí, que não estou conseguindo. Que não foram ativados e nós nem sabemos que temos, né? É verdade, exatamente isso. E aí, uma época, uma galera ficava tinha cirurgias preventivas, né? Tirava a mama inteira, porque o pai, a avó, a mãe teve câncer de mama e tudo mais. Porém, Flavinha, se você carrega geneticamente, pode acontecer um câncer em outro lugar, pode desenvolver em outro local. Isso aí e pode acontecer com pessoa que não tenha o gene, não esteja carregando. Entendeu? Sim. A célula, ela alterou a sua fisiologia de uma forma que ela virou patógena ou distrófica, ou ela começou a alterar sua função significativamente em uma região. Porque dependendo do sentimento, você vai ter mais relação com uma região do corpo e tudo mais. Então tem tudo isso, assim, que o tratamento em si, ele é bem desenvolvido com muita sensibilidade. A pessoa tem que estar muito aberta. Eu digo terapeuta mesmo, tá? Eu nem digo só o paciente. O paciente tem que estar aberto, mas o terapeuta principalmente. Principalmente. Tá? Existe aí até um livro chamado Toque Quântico. Tem bastante coisa. Fala sobre que tem a cura quântica. Tem o ser quântico. Tem tantos livros legais. O ser quântico é ótimo. O poder quântico. Então, assim, o poder é nosso, tá? É mais para dizer que é nosso poder. É nosso, dado por Deus. Deus deu para todo mundo. Se um dia, Flavinha, você me vê falando mal de alguém, fazendo alguma coisa contra alguém, é porque eu enlouqueci, tá? Eu tô louca.
Você pode me internar, porque eu sei que a mesma força que tem em mim tem no outro. A mesma centelha de Deus que tem em mim tem em você. Então não faz sentido eu querer combater uma força. Você pode estar até com a sua força ali adormecida, mas ela existe. Ela está aí. Você não está usando do jeito que você deveria. Isso não me dá motivos, eu não tenho autoridade de me aproveitar de você por conta disso. Meu papel aqui é despertar o máximo das pessoas que elas quiserem, que elas puderem, que elas estiverem prontas ao despertar, né? Porque não depende de nós, não. E é isso. Exatamente. É o que eu falei, né? Nós somos ali condutores do caminho, mas só quem pode caminhar é a pessoa. Sim. Né? Eu falo, olha, você vai por ali, ali e ali, né? Mas eu não posso ir lá e caminhar, porque as pernas da pessoa são da pessoa, o querer da pessoa é genuíno da pessoa, e daí vai. Eu digo coisas para as pessoas fazem se elas quiserem. E tem um preço, né, Flavinha, para pagar, né? É individual. Você quiser crescer, você tem que pagar o preço do crescimento. Dói crescer, exatamente. Dói. Você acha que você até colocou o negócio das borboletas lá, né? Que às vezes tá feio, tá ruim, tá não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Mas aí depois fica lindo e aí você olha e fala, não, doeu, mas valeu a pena. Pois é, né? Muito. Sabe o que acontece, Flavinha? Às vezes a gente espera que todo mundo está torcendo por esse crescimento um do outro. Infelizmente não é assim. Não está. Mas porque a pessoa não despertou ainda, ela não entendeu que o que o outro tem, ela também tem. Ela não entendeu isso ainda, então ela prefere ficar ali, triste, invejando o outro, achando qualquer coisa, mas ela não entendeu o poder dela. Que ela pode fazer isso e muito mais. Então, é em vão, né? A discussão. Olha só, eu queria te agradecer, que a gente tem 1 minuto, então eu queria te agradecer por isso, por essa live, por essa explicação aí do átomo, que eu amei, ou seja, nós somos energia, tá muito, muito mais que explicado. Depois você bate uma foto, que eu quero postar essa foto, tá, do seu quadro. Eu quero postar essa foto. E sério? Muito obrigada por tudo, claro, temos que divulgar coisa boa, nós temos que divulgar. Muito obrigada, Obrigada, Flavinha. É um prazer, tá? Amo falar sobre isso. Um prazer também. Muito beijo, bem. Pessoal, obrigado aí, tá? Quem chegou tarde, a live vai ficar gravada no feed, no IGTV, tá bom? Beijo. Tchau. Oi, Sheilinha. Oi, pessoal. O pessoal tá aí. Beijo, gente. Oi, Elia. Um beijo.